Para quem não tem familiaridade com o mundo do cinema ou com o mundo da indústria do entretenimento, explica pra gente um pouquinho como é a tua rotina, como se dá o seu método de criação, quais são as etapas disso, né? Como é que um projeto desse chega, quais são as etapas de produção. Beleza. Pra mim, como é que funciona? Porque é engraçado, né? Eu gosto tanto de videoclipe, mas assim, a minha paixão mesmo, onde eu mais me vejo, né? Onde eu gosto de trabalhar também vem muito na parte do roteiro, né? E do cinema. De filmes, assim, pra mim sempre foi a minha paixão. Mas assim, a minha rotina do dia a dia do trabalho vem muito nisso. Então, eu acordo, o meu trabalho principal, né? Assim, o foco, né? O trabalho que dá o din-din é esse na gravadora. Então, o que é que eu faço? Da minha parte como diretor criativo, a gente recebe as músicas, elas ainda não são lançadas, das gravadoras, diferentes gravadoras e tal. Eu escuto a música, às vezes vem com um brief, às vezes não, mas normalmente o que é que o brief vem? Ele vem com um budget, né? Um dinheiro que vai sobrar pro vídeo. Então, só pra gente ver também até que nível a gente pode ser super ambicioso ou não. E aí depois vem com a locação, onde se vai gravar, em que cidade, tal. Algumas vezes, mas não sempre, vem com sei lá, uma opinião do diretor, do artista, né? Alguma coisa que ele quer fazer, se ele tiver já algum tipo de visão, ou talvez não. Basicamente só isso, e se tiver algum tipo de restrição, tá entendendo? E aí daí eu vou escutando a música e vou imaginando. Claro, super bacana, porque tem música que assim, no minuto que você escuta, ou é a melodia, ou a letra, ou sei lá, a batida, ou o gênero em si, você já tem um visual, né? Alguma ideia, você consegue visualizar algumas coisas. Às vezes não é tão fácil, mas hoje em dia, né, de tanto já fazer, eu acho que já são mais de 200 tratamentos que eu fiz, assim, escrito e tal, as coisas têm ficado um pouco mais fácil, eu consigo visualizar as coisas, e hoje em dia, como a gente também tá trabalhando com vários artistas que a gente já conhece, a gente também já conhece um pouco do jeito deles, do jeito que eles querem, as coisas que eles gostam e tal, e aí eu escrevo o tratamento. Daí, esse trabalho como diretor criativo para. Às vezes, esse tratamento vai para o Daniel, né, para ele dirigir, ou às vezes vai para mim, para eu dirigir. Ele vem com uma descrição, eu não diria básica, mas assim, não se passa de 3 páginas, mas isso não existe um formato geral, quem quiser escrever do jeito que escreve, eu tô dizendo a minha. Normalmente são 3 páginas, a gente vai realmente escrevendo o que é que a gente vai vendo no vídeo, quase como se fosse um storyboard, mas não tão detalhado. E aí, o que eu acho super importante, assim, que a gente vê que é mais importante ainda, porque esse pessoal, artista, gravadores, não tem muito tempo de ler texto. Então, eles querem realmente sentir o look do vídeo. Então, a gente pega muita referência visual. E esse é a grande parte do trabalho. É você pegar que tipo de referência você está querendo mostrar, quais são as cores, os palettes, porque isso vai engajar o artista, né? E vai vender sua ideia, né, do videoclipe. Então, aí você cria uma apresentação. Pode ser PowerPoint, pode ser, se você se garante em pacotes de design, você tenta vender ainda mais, né, todo o conceito, que hoje em dia cada vez mais os videoclipes estão vindo mais conceituais do que qualquer outra coisa. Pronto, e aí o trabalho termina aí. Aí você faz o que a gente chama de bidding, né, você tá concorrendo. Você tá em concorrência com outros diretores para conseguir o videoclipe. Se o videoclipe for dado a você, aí você se une ao pessoal da produção, né? Aí você já passa o tratamento da produção. Eu não sou produtor, eu tenho pessoas que produzem comigo, né? E aí a gente vai produzindo. E aí isso é fechar a locação, ver como é que a gente vai executar o videoclipe. E aí vem a parte da direção. E aí a parte da direção é naquele dia, né? Normalmente, videoclipe a gente pega só um dia de trabalho. Às vezes 2, né? Se a gente tiver a sorte, a gente consegue 2 dias. Mas normalmente a gente tenta gravar tudo em um dia. Grava, assim, pra mim é um momento preferido, um momento maravilhoso. Você tá lá com o pessoal do set, uma galera, uma turma. Fecha nisso. E aí terminou o dia, você acaba e aí vai pra pós-produção. E aí também, dependendo do diretor, eu sou um diretor que gosto de estar muito presente na edição, mas eu não gosto de editar eu mesmo, porque eu sou meio perfeccionista e isso acaba demorando demais. Então eu mando pra um editor, uma pessoa que eu trabalho, que também já tem, mas às vezes depende, né? Eu gosto também sempre de trabalhar com novas pessoas, que já entende um pouco o estilo. O que eu curto, né, do videoclipe, que tanto eu não falei tanto na minha trajetória, mas teve um ano que eu saí, eu abri uma empresa que a gente ia fazer mais documentário e tal, e acabou se virando uma coisa um pouco mais de comercial. E demora muito, né, esse processo, né? O comercial demora. Mas o videoclipe não. O videoclipe ali tudo você faz em faixa de 2, 3 semanas, né? Do momento que você escreve a ideia até o momento de execução, se você conseguir. É mais ou menos isso. Às vezes mais rápido. Teve ocasiões que a gente fez videoclipe em menos de 2 dias. Do conceito pra execução. Então, tipo assim, é uma loucura, mas eu curto isso porque você, sei lá, você consegue
Bem rápido, mas você vê logo esse produto, ele se concretiza com a velocidade que tá ali, né? Exatamente, Não exatamente. é questionável, já tá ali para que todos vejam. E pra mim o que é legal é isso. Então, tipo assim, o dia terminou ali, aí eu vou pra casa e aí no meu computador começo a escrever o resto dos roteiros já na parte do cinema. Então dá pra fazer os dois pra mim. Eu acho que é legal também porque um é muito visual, é muito estético, é muita direção e já os roteiros que eu gosto de escrever às vezes são um pouco mais lentos, são menores. Por incrível que pareça. Então, dá pra ter um pouco daquelas duas coisas, né? Um release daquelas duas vontades de você querer estar no set, dirigindo, fazendo coisa rápida e também demorando, tomando seu tempo pra pensar no Os roteiro. roteiros têm um Então, desenvolvimento mais a longo prazo, é isso? total, sim. E os meus eu gosto muito de escrever, mas eu não escrevo tão rápido. Escrevo algumas páginas por dia. Não sou um Woody Allen da vida, não consigo. E aí, com relação à escrita de roteiro, que tipo de processo você segue? Você se depara com a situação do dia a dia, uma história que você já viveu, ou uma temática que está muito premente, e aí você quebra isso tentando identificar logo um arco dramático? Qual é essa sequência? Como é que ela se dá pra você geralmente? Ou cada processo revela um jeito diferente? Cara, é engraçado. Pra mim, eu acho que essas ideias normalmente ela vem de uma forma de memória, sabe? Às vezes eu tô, sei lá, no dia a dia e eu me bate uma memória de uma coisa que eu presenciei, uma experiência que eu tive quando eu morava em Botsuana. E aí eu gosto de sempre andar com um caderninho. E aí elas normalmente partem disso, de uma memória, alguma coisa que eu senti. Daí, isso é só o início. Daí eu acho que elas tomam vida própria. Eu gosto de contar histórias pequenas. Quando eu digo pequena, assim, não digo que ela não seja grande em termos de emocional, arco emocional nem nada, mas realmente a história é meio secundária e é mais uma exploração de personagens. Então são personagens que eu acho que, tipo assim, eu já parei, eu observo muito, né? Então, tipo assim, vivendo essa vida eu sempre muito observador e eu gostava de ver o jeito de ser de um tipo de pessoa, de um tipo de cultura. E aí elas vão saindo daí. E aí também tem muito assim a parte do que existiu uma época, né? Eu acho que também aconteceu contigo quando a gente tava lá na NAIFA, que eu acho que acontece com várias escolas, né, de cinema, e que eu acho que é uma coisa boa e também uma coisa ruim. Você acaba se amando aquela ideia, porque no momento que você descobre que você sabe a estrutura do filme, você começa a virar aquele structure junkie, né? Aquela coisa lá, Hollywood, não, eu sei exatamente, eu sei todos os beats, eu li todos os livros, a jornada do personagem, e você O começa a vai fazer aquelas acontecer coisas. em tanto tempo, né? Mas você acaba virando um expert, né? Você tá assistindo um filme lá, sei lá, com seus pais, aí você pausa e diz, a gente provavelmente tá no minuto 25, sem eu saber. Eu, caramba, como é que você sabia isso? Porque teve aquele tipo de beat aqui e tal. Isso que é uma coisa bacana, mas depois, pra mim, claro, o cinema que eu gosto é um pouco diferente disso, né? Assim, pra mim, eu sou muito fã de cinema mais global, né? Então, tipo assim, que existe um formato, mas que não necessariamente segue ao pé da letra como esses filmes que a gente aprende em film school. Então, eu acabei também desenvolvendo, assim, aprendendo a deixar esse formato do lado de fora, tá entendendo? E curtir realmente o processo de escrever. Eu escrevo muito, eu escrevo aqui quase como se fosse assim, sei lá, o roteiro tá quase todo aqui, mas aí isso só fica aqui, tá entendendo? E aí na hora lá de escrever, toda essa experiência que eu tive, escrevendo várias pequenas ideias e tal, acho que já vivem dentro de mim, e aí eu não sigo mais. Eu seguia antes, né? Um board, né? Eu sou super nerdzão com isso, eu tinha cores, cada note card era uma cor diferente e tal, e hoje em dia eu já não sigo isso não, eu boto tudo, acho que eu deixo meio que fluir, por isso que eu acho que também eu demoro tanto, mas então eu não sei. Às vezes dá vontade de voltar ao processo mais antigo, que era um pouco mais rápido, mas é Um isso. pouco esse equilíbrio de caos e ordem, né? É. Sempre. E eu acho que fases da vida também vão demandando formas de fazer diferentes, né? Cada etapa E da tem. nossa vida a gente vai se estruturando de uma forma diferente. É isso mesmo. É isso mesmo. O que pra mim ficou bem forte da tua fala foi que eu acho que não é exceção a nenhuma linguagem, que o artista ele tem que ser eminentemente um grande observador da realidade dele, né? Uhum. Ele tem que estar muito atento ao que aconteceu, o que acontece e o que está por vir. Ele é aquela figura que meio consegue carregar o tempo por todos os lados assim e debater acerca dessas questões de uma forma muito particular. Eu acho que a observação Sim. é uma palavra muito importante para o que a gente faz. No cinema, se tratando da tal sétima arte, né? A gente está falando de uma qualidade que mexe com os sentidos quase todos, porque o apelo imagético e sonoro está presente nessa linguagem como algo fundante. E aí eu me pergunto, a gente na nossa conversa já até contemplou um pouco a respeito disso, mas se você puder verticalizar um pouco mais, como é que as outras formas de arte ou que outras atividades interferem na tua criação, né? Hoje em dia,
o Pedro se vale de quê para os processos criativos dele? De que outras linguagens ou que outras atividades, esportes, não sei, manias, hobbies? Como é que isso É interfere engraçado, porque no assim, criador? é engraçado porque eu acho que até uma certa idade eu sempre quis dirigir teatro, que era o que eu tinha, né? Nos países que eu morei, que foram países de terceiro mundo, como eu expliquei antes, né? Eu não tinha muito acesso ao cinema, mas eu sabia que era uma coisa que eu amava. Mas era tão distante pra mim aquela ideia de como é que ele era feito. E a gente via mais teatro, né? A gente via teatro como uma coisa assim, que eu digo, eu só preciso talvez desses corpos, de um cenário, mas que às vezes, por diferentes culturas, eu vi o cenário, às vezes existia, era presente, às vezes não existia cenário, e era assim, era aquilo, né? Era era uma ideia, uma história, e corpos, né? Aqueles atores, aquele pessoal pra fazer aquilo. Por muito tempo eu sempre pensava que ali era o meu caminho, né? Porque era o que eu tinha acesso. E eu acho que quando você vai começando a descobrir, tirando as capas e vai realmente vendo que o cinema também acaba sendo isso, foi ali que eu digo, não, então eu posso seguir esse sonho, posso seguir o sonho do cinema. Então pra mim é engraçado porque, tipo assim, e é o que eu tava falando, eu acho que hoje em dia meus roteiros, né, as coisas que eu tô querendo desenvolver, são bem mais fortes porque eu acho que eu tirei muito aquela vontade, que não tem nenhum problema, né, tipo assim, eu acho que é super normal você querer fazer um vídeo, sei lá, um filme com muito elemento, escrever a música no filme e no roteiro, e escrever o movimento de câmera no roteiro, que é bacana, existem grandes diretores que fazem isso, mas que já não é mais pra mim, tá entendendo? Porque eu tenho a oportunidade de fazer esses videoclipes, então eu acho que isso, eu trabalho muito junto esses dois, sabe? Tipo assim, eu consigo tirar, por exemplo, eu acho isso muito bacana do Spike Jonze, né? Que eu até falei que eu assisti os vídeos do Beastie Boys dele, ele começou nessa trajetória de videoclipe, e aí começou a fazer os filmes dele, e daqui a pouco você tá vendo um cara que fez videoclipes hiper mega rápido e loucão, fazendo um filme tipo Her, com o Joaquin Phoenix, que é um filme que ele é bem stylized, mas é um filme menos agitado, né? Então, tipo assim, pra mim, eu tô achando esse balance agora. Muito bom. Muito bom. What the Wild Things Are também, dele. Aquele já é um pouco mais stylized, mas também muito bacana, assim. Pra mim, eu acho que essas duas artes e essas duas coisas complementam. Meu hobby é o cinema, então, tipo assim, eu não tenho outro hobby, eu não faço pratico esporte nem nada. Então, pra mim, acaba sendo isso. Mas, assim, De vez em achando... quando uma meditação, uma yoga. Meditação, yoga, vira e mexe que a gente fazia lá no Perfect Park, mas acaba nisso. Mas é isso, eu acho que essa é a beleza. Tipo assim, assim, hoje em dia eu vejo, assim, eu tava comentando isso, a quantidade de pessoas querendo ser fotógrafos, eu acho isso bacana demais, né? Com o rise da internet, Instagram e tal, eu acho isso muito bacana. Mas eu acho que daqui a pouco vão se juntar com novos estilos de formatos, tá entendendo? Tipo, eu acho que o pessoal vai achar que talvez a fotografia, ela é complementar a outra coisa, tá entendendo? Por exemplo, o videoclipe ela é complementar ao meu roteiro, mesmo sendo totalmente estilos distintos e coisas assim. Então, acho que isso é a beleza da gente poder ser artistas de várias coisas, tá entendendo? Não só uma coisa. Eu nunca mais fiz teatro, tenho vontade de voltar a fazer, talvez. Eu sei que você gosta muito da música, né? Em geral. Gosto muito, não tenho Não tô nenhum falando talento. do videoclipe, eu digo assim, de apreciar música mesmo. Ah, demais, demais, demais. Eu acho que isso foi uma das coisas que eu também sempre quis com videoclipe, era isso, poder trabalhar com artista, que eu acho que música é uma pessoa que eu valorizo demais, eu acho. Eu amo todo o processo da música, acho que talvez quase igual ao processo do cinema, assim, daquela parte da produção, até o final, assim, eu gosto muito de estar lá e trabalhar com artista, principalmente artista que escreve a sua própria música, que tem uma visão do poder da música, é muito bacana você trabalhar com esse tipo de artista, eu acho massa. Acho que eles têm quando eles querem dizer alguma coisa, eles realmente utilizam a música de todos os formatos da música, né? Da produção, da melodia, da letra. Então, eu sempre quis fazer isso, por isso que eu quis fazer videoclipe. É como se o som também, né, tivesse esse poder de te capturar para além de qualquer palavra. Ele consegue te carregar emocionalmente por uma via que às vezes é até muito direta, né? E que a gente acha que é muito inconsciente, mas que não, que quem trabalha com música sabe muito bem como expressar uma atmosfera, né? Como carregar o público, né? É isso. Eu acho que uma coisa legal que a gente teve a experiência junto, né, da gente na Naifa, que eu acho que foi uma coisa assim, que tanto eu acho que eu fiz som no teu filme, né, no Underwater, que eu acho que é uma coisa legal de qualquer, acho que escola film school, né, de você vai também pegando coisas novas que você não sabia. Eu sempre apreciei muito som, muito. Eu sempre gostei muito da ideia do som. Então, quando o som a gente começou a aprender a ideia de mixagem de som, dentro da faculdade, eu vi que aquilo também era uma coisa que tinha muito interesse em fazer. Tanto que aí quando a gente começa a fazer os filmes, né, um atrás do outro, né, aquelas teses, você começa a fazer uma coisa atrás do outro. E foi uma coisa que eu descobri e hoje em dia eu vejo escrevendo direto nos meus roteiros o som.
porque eu penso em som, né? Então, tipo assim, foi uma coisa que me abriu na experiência de film school. Que eu acho que você também teve. Você foi production designer. Eu me lembro que você fazia production design também. Então, acabou também fazendo som, né? Então, tipo assim, a gente tem essa oportunidade de ver todo o formato do cinema e ver por que a gente gosta daquilo. E o som, não só como mixagem de som, mas também, assim, pensar, eu acho que eu gosto de mixagem de som porque eu gosto de música. Eu penso em sons, eu tenho memórias em sons. Então, tipo assim, isso tudo vem junto. E eu acho maravilhoso essa experiência. Você começa a associar mais conscientemente, né, essas camadas de criação, entender, né, tem aquela coisa de que o cinema ele propicia uma experiência, que você possa compreender uma obra em que um complementa o outro, mas que tem uma estrutura muito forte de ver um filme só em imagem ou só em som, né, você poder experimentar essa mesma obra por um viés ou por outro, sabendo que cada um desses vieses ainda são um universo muito grande. Quando se fala em som, tem toda uma estrutura de criação que a gente também poderia esmiuçar aqui, né? Desde o desenho de som, o foley, os diálogos, a trilha sonora. E a mesma premissa é verdadeira para a imagem, né? Não é só uma referência visual, é a luz, as cores... A arte, vestuário, tudo. Tudo isso. Eu fiquei pensando aqui, queria lançar um desafio para você ver como é que você, que já bebeu referências de tantos lugares, tantos países, tantas culturas diferentes, e isso gera esse ser criador que você é, se você é capaz de nomear um artista cearense que te inspira, de qualquer arte que seja, ele pode ser também cineasta, pode ser contemporâneo ou mais antigo, e por que que essa figura te serve como inspiração? Ultimamente eu tenho me aproximado muito ao cinema do Karim, que era uma pessoa que, assim, eu via muito falar quando eu era mais novo, mas assim, não tinha visto todos os filmes dele, né? Eu conhecia, eu acho que talvez Madame Satã, mas era talvez só isso. E agora, recentemente, eu acho que quando saiu A Vida Invisível, eu digo, não, deixa eu explorar um pouquinho mais o cinema dele. E assim, é um cara que eu vejo assim com um cinema muito forte, mas também ele talvez juntando tudo que a gente tava falando, né? Ele muda talvez o gênero dele. Não o gênero, mas assim, os filmes dele são muito diferentes. Eu acho isso muito bacana. São premissas assim, tipo, melodramática, mas ele também tem documentário, e ele faz documentário muito bem. Ele faz, assim, pra mim, Viagem que eu preciso, Volta que eu te amo, assim, é um filme, assim, genial em termos de, tipo, assim, do que a gente tava falando também, de você juntar elementos do cinema pra contar uma história onde você realmente não vê o protagonista. Então mudou muito aquilo pra mim. Então, assim, é um cara que eu acho que, pra mim, recentemente tem sido, assim, o artista cearense que eu tenho mais... Eu tenho tido mais contato, né? Não pessoal nem nada, mas assim, com ideias e vendo o que ele faz e admirando aquilo, admirando como ele consegue contar histórias de diferentes tipos e de diferentes formatos também. Eu vejo assim que bastante trabalhos dele tem essa presença de figuras, de protagonistas marginalizados, que Sim. estão em realidades de margem, assim. Só que, como você falou, a estética pela qual ele decide explorar cada uma dessas histórias pode variar muito de filme a filme, né? Eu sinto um determinado experimentalismo dele, assim. Total. Ele não se conforma em ser categorizado por determinados elementos que dizem assim, esse é um filme do Karim. A gente vê muitos artistas que têm essa preocupação de sempre repetir determinados De ser um elementos. autor, né? Isso. E ele vai a cada filme se permitindo E ele acaba sendo um autor, né? Você É. vê, ele é um autor hoje em dia, tipo, então... É isso mesmo, mas assim, com pintadas diferentes, talvez, traços diferentes em cada projeto que ele faz. Eu acho isso muito bacana. E aí me diga, tenho aqui duas últimas perguntas para você, de natureza parecida, mas para públicos diferentes. O que é que você diria como conselho ou como motivação para seus colegas de trabalho aqui no estado? Para outros artistas locais, o que você aconselha baseado no que você está vivendo? Nesse isolamento, como esses processos mudaram a partir desse isolamento, que palavra de conselho ou de motivação você pode deixar para outros artistas? O que é que funciona para você nesse momento? Cara, eu vou dar um conselho, eu acho que bem prático, porque eu tô vendo ele realmente acontecendo. Pra quem é roteirista, escreva muito e rápido agora, porque o pessoal tá com tempo pra ler. Assim, a gente vê numa indústria onde, tipo assim, é difícil você conseguir tempo dos produtores pra eles sentarem e ler um roteiro. Principalmente um roteiro de um longa requer um bom tempo. Você não quer que a pessoa leia seu roteiro interrompido ou que leia por metade e tal. E como o
pessoal tá com tempo, esse é um tempo maravilhoso de você escrever e mandar seus roteiros, assim, eu tô vendo isso tá acontecendo. Pessoas que, assim, eu tenho trabalhado e tô trabalhando, que são super ocupados no dia a dia, né? Já são artistas ou já são produtores mais já na área, né? Já profissionais, então, que tem muito trabalho. Eles estão mandando, e aí, cadê? Tá com roteiro aí pra eu ler? Tem alguma coisa? Então, tipo assim, eu acho que esse seria o meu maior conselho pra galera que tá fazendo roteiro. Na galera, talvez, a parte da direção, assim, é ver como é que você, que a gente falou, né? Como é que você consegue dirigir de casa? Como é que essa linguagem vai começar a mudar? É a interação com os atores, ou a interação com o DP, ou com a galera, né? Como é que a gente consegue criar esse tipo de coisa? E também pra galera aí que faz animação, voltando àquele primeiro assunto que a gente tinha falado antes, na parte dos videoclipes, a gente agora tá fazendo muita animação, né? Que é uma coisa que a gente não fazia tanto antes, agora a gente tem que fazer animação. Se a galera é animadora também, vai mandando aí seus links, sua referência. É um momento maravilhoso de fazer um network aí pelo Instagram, seja pelo que seja, vai mandando aí, porque vocês estão em demanda. Massa, Pedrinho. Quer falar sobre algum projeto futuro, alguma coisa que você tá no presente desenvolvendo, compartilhar com as pessoas? Cara, vou fazer isso porque eu tô lendo um livro, engraçado, eu tô lendo um livro que o cara disse que se ele não dissesse que ele ia fazer uma viagem de Oregon pra Argentina, de bicicleta, quando ele fosse fazer 30 anos, ninguém ia acreditar. Então ele falou, e justamente ele falou isso pro pessoal cobrar deles. Eu tô desenvolvendo 2 roteiros aqui pra serem gravados aqui no Brasil, filmes que eu quero fazer aqui no Brasil. Assim, eu saí do Brasil muito cedo, então eu tô com essa vontade de talvez voltar e contar histórias de coisas que eu observei aqui, né, que são histórias que ficaram na minha cabeça. Então com esses 2 roteiros, um é longa, o outro é uma curta. O curta já tá quase pronta, então agora é talvez já partir para desenvolvimento, colaborar com casas produtoras aqui. E projeto geral de videoclipe tá, assim, o que eu posso dizer é que tá nesse momento também crescente do reggaeton, o funk, a música brasileira tá crescendo muito, então tá sendo muito bacana pra mim tá trabalhando com, assim, porque eu trabalhei com muitos artistas latinos, né, colombiano, porto-riquenho, assim, J Balvin, Becky G, Bad Bunny, artistas que a gente trabalhou, mas nunca tinha trabalhado com artista brasileiro, e recentemente eu tenho tido mais oportunidade de fazer pitch com um artista brasileiro, que tem sido bacana também. Então acho que vai dar pra fazer algumas coisas aqui. Com a Anitta também, não teve isso? A gente fez 2 vídeos com a Anitta, e agora mais artistas, assim, e pegando não só, talvez, tipo assim, artistas, mas produtores brasileiros, DJs brasileiros que estão se destacando lá fora, estão agora fazendo colaboração aí com esses artistas, então estão pegando um reggaetoneiro, um artista trap, estão fazendo música junto, e por sorte estão vindo aqui em cima da gente. Ainda não saiu nenhum vídeo, é oficial, volta naquele processo que eu tava falando, a gente ainda tá no bidding process, né, pra ver se a gente consegue fazer, mas tem sido bacana pelo menos ter a experiência de falar com as gravadoras brasileiras, conhecer artistas brasileiros, trazer, talvez juntar aí esses 2 mundos, fazer mais videoclipe. Pra quem tá começando, o que é que você diria? São conselhos diferentes, né? Para os colegas de trabalho que já estão estabelecidos. E agora para quem tá pensando em seguir essa carreira como artista. A gente sabe que, independente da classe social que você venha, não é um processo tão simples, né? Ele não. Tem que ser carregado a muito ferro e fogo, a muito pé no chão e a muita oportunidade, né? Tudo meio que misturado, assim. E a beleza, eu acho que da nossa arte, é justamente isso. Cada um vem de uma história diferente. E faz o que faz numa história diferente. Por causa disso, porque eu acho que você pode ter uma formação, você não pode ter, você aprende fazendo as coisas. Então, pra mim, se isso é uma coisa que você realmente gosta e ama, eu acho que o mínimo é assistir. Assistir muito, tá entendendo? Porque foi o que eu pude fazer. E aí, quando você começa a assistir bastante, você começa a tirar aquelas capas que eu tava dizendo, né? A capa das coisas que você não via antes. E quando você começa a assistir mais filme, entender mais do cinema, você vai acabar descobrindo que, no fim das contas, o que realmente está lá e o que é importante é um bom roteiro e uma boa visão para aquela história. Isso é uma coisa que hoje em dia todo mundo pode fazer. Não todo mundo, infelizmente, mas assim, grande parte da população tem acesso a assistir. Tentei assistir coisas boas, coisas que realmente... boas. Coisas que não são do seu conforto, né? Tipo, coisas que você normalmente não se vê assistindo. E vai explorando e vai entrando nesse mundo. Eu acho que foi isso. Era o que eu podia fazer, tá entendendo? Quando eu era mais novo. Eu não tinha um cinema. Então eu não tinha aquela sala escura pra poder assistir. Mas eu tinha aqueles DVDs. Eu tinha acesso a uma televisão. Às vezes que passavam os filmes sem ser dublados, né? Então, tipo assim, eu morava em Bangladesh. Não passava um filme em Bangala. E às vezes passava um filme em inglês. Quando passava, pronto, aí dá pra eu assistir esse filme, né? E eu acho que quanto mais você vai assistindo, você vai fazendo 2 coisas. Você vai descobrindo se realmente é aquilo que você ama e você vai botando a mão na massa de um jeito diferente. Você não tá gravando, né? Ainda, mas você já tá participando da linguagem do cinema. Então eu acho que isso é importante. E é uma coisa que eu acho que tanta gente pode fazer.
Obrigado por partilhar com a gente tua experiência. Foi muito, muito bacana essa nossa conversa. Se alguém quiser ter acesso aos teus materiais ou a conversar, trocar uma ideia com você, como é que eles podem estender esse espaço de conhecimento aí? Cara, eu tenho o meu site, pedropaulaaraújo.com. Ali tem um tabzinho de contato. Pode mandar e-mail, que aí vai direto pro meu e-mail. E aí eu acho que é o jeito mais fácil. Segue também coisa de Instagram, Vimeo e tal. Eu não sou tão ligado nisso, eu não vejo tanto. O meu site é o jeito mais fácil, pedropaulaaraújo.com. Tenho que atualizar ele, mas bastante do meu trabalho tá lá, videoclipe, alguns comerciais que eu fiz. E é isso. Massa, obrigado, Pedrinho. Até a próxima. Valeu, Luquinhas. Até a Valeu. próxima.